Muito bem, hoje nós vamos falar sobre mentira. Tem muita gente que essa prática de crianças e grandes, todo mundo gosta de dar uma desculpa. Normalmente as pessoas suavizam, só dizendo: quem mente está fazendo pacto e chamando o diabo de Deus, né? Porque o pai da mentira é o diabo. Nós vamos começar com Salmos 4:2, Israel. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O que você acha da mentira, Israel? Você que nunca mente? Hein, Israel? Fala do texto. Israel, você acabou de ler o versículo, não comenta nada? Não, aqui no texto ele está perguntando porque que estão sempre querendo mudar as coisas assim. Resumindo aqui, eles sempre querem desviar assim, as coisas. Modificar o... Legal, você disse e não disse nada. Não, é que eu não sei como explicar direito. Percebemos. Lê de novo o versículo, pelo menos. Eu acho que você sabe, né? Sabe ler? Lê devagar e bem entonado. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Está falando que as pessoas buscam a mentira e transformam a glória de Deus em infâmia. Ou seja, quando aqueles que deviam falar a verdade, aqueles que são chamados por povo de Deus, praticam a mentira, transformam a glória de Deus em infâmia. Então, a mentira desagrada a Deus, a mentira desonra a Deus. Qualquer pessoa é errado mentir, mas para aqueles que se dizem amar a Deus é pior ainda. Deus não tem pacto com a mentira, Deus não tem nada com Satanás. Vamos agora para Salmo 5:6, Daniel. Destruirás aquele que fala mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e o fraudulento. Já que está falando para destruir todos os que falavam mentira, porque Deus aborrece deles. Não, destruirás. Destruirá, Tá falando que Deus vai destruir. Ou seja, mais uma vez, Deus falando que não se agrada. Deus está prometendo, isso é para quem gosta de mentir, Deus está prometendo. Quem quer mentir está fazendo um convite para destruição. Quem quer sua vida destruída é só mentir, é só construir sobre mentiras. Deus não se agrada, mais uma vez. Bibi, Salmo 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentir. O que você entendeu? Você quer comentar? Que o homem que não se desvia do caminho e que também não segue os soberbos e os mentirosos, ele está bem. Ele será bem-aventurado. Muito bem. E uma coisa que eu acho interessante é não ter respeito pela pessoa do mentiroso. Quer dizer, quantos têm respeito por certos políticos? Por exemplo, os mensaleiros que anos nessa luta dos mensaleiros. E às vezes, não, é o político tal, sei quê. E aquela coisa do respeito a uma pessoa que se sabe ser mentirosa. E aí, Deus fala assim, bem-aventurado aquele que não tem respeito pelo mentiroso. Quer dizer, você não dá prestar valor ou consideração ou honra ao mentiroso. Exato. Bom, Agora nós temos um bem interessante, né? Darcília vai ler para nós. Provérbios 26:19. 18 e 19. É. Como o louco que solta a faísca, flechas e mortalidade, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Eu acho que o texto já está bem explícito. Isso
infelizmente, é uma coisa extremamente comum em quase todos os ambientes sociais. O brincar com a mentira. Engana alguém, pega, as chamadas pegadinhas, que até tem esses locais de pegadinha, e é baseado em mentira. E para Deus é assim, é uma pessoa que lança destruição. Aí quando a pessoa descobre, não, foi só uma brincadeira. E baseado nessa brincadeira, muita coisa ruim acontece. Deus não aprova. Tem gente que a faz. Mentira nem por brincadeira. E depois diz que, não, era só, tava só brincando, mas só uma brincadeira tem que ter de duas vias. Não é só um, brinca e a força na hora que o outro nem sabe, nem quer, e está sofrendo uma brincadeira imposta, isso não é brincadeira. Não, e ele uma está coisa... escarnecendo do outro, está zombando, né? Fazendo papel de trouxa, às vezes para ficar na internet, né? Na televisão. É bastante desagradável, né? Ninguém perguntou se a pessoa queria, ninguém preparou a pessoa e ela foi enganada. Na realidade a pessoa foi enganada, né? Só que o ser humano é sarcástico, ele se alegra com isso, ele tem prazer. E fora muita coisa em casa, entre os irmãos, quando a pessoa é pega, ela fala, não, estava brincando. Não estava brincando, estava enganando. Não, uma coisa interessante nisso que a gente vê é o conceito de brincadeira. Brincadeira é uma coisa que dê para os dois lados se alegrarem. Se você chama de brincadeira uma coisa que você se alegra, mas o outro se entristece, isso não é brincadeira. Isso não pode ser considerado brincadeira, em que somente uma das partes se alegra. Aí entra a questão do escarnecedor. Já não é brincadeira, é ser escarnecedor. E é o que a Bíblia condena, não está na roda dos escarnecedores. Em Provérbios 13, 5 nós temos: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Então, pense bem, se você se considera justo, ou pelo menos se você busca ser justo, rejeite totalmente a mentira. Então, tem muita gente hoje mentindo para o fisco, mentindo que está em dia com as suas obrigações, mentindo em várias situações. Não, fala que eu não estou, agora não posso atender ninguém. Fulano, fala, se a pessoa ligar, fala que eu não estou. Um filho obediente a Deus, como é que responde? Olha, papai mandou dizer que ele não está. Mamãe mandou dizer que ela saiu. Mas ela está aqui do lado. Não se deve mentir, né? De hipótese, forma alguma. Agora vamos continuar em Isaías 28, 17. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. É isso? É isso mesmo. Muito Eles bem. têm o refúgio da mentira. Quer dizer, eles falam que nós temos feito da mentira o nosso refúgio. E em Isaías fala, vai vir a destruição e o refúgio da mentira não vai salvar vocês. Que é o que muitos fazem hoje em dia. Muitos mentem, por exemplo, aqui em casa. Faz uma perguntinha. Israel, quando você mente, eu queria saber por que você mente. Por que ontem você falou, quando você foi para o banheiro para usar para uma finalidade, mas chegando lá, você abriu seu livrinho e escondido foi ler. Quando foi perguntado, você negou que estava lendo o livro no banheiro. Por que você mentiu? Porque eu não queria que tirasse meu livro. As pessoas não vão ouvir. Por quê? Porque eu não queria que tirassem o livro. Então, para fazer a sua vontade, você mente, né? Aliás, você tem feito
executado a mentira, muitas vezes. Está percebendo o que dá a mentira? Olha o que a Bíblia diz sobre a mentira. O refúgio da mentira será varrido. Deus, Ele não se agrada. Tem que largar essas coisas. Você tem que aprender enquanto é novo. Aliás, aqui todos, né? Todos em uma... Algumas já deixaram isso para trás. Você lembra da sua última mentira, Yael? Bom, as últimas mentiras minhas foi mais assim, tipo, tentando amenizar, alguma coisa assim. Mas... Às vezes a mentira não é negar, é só... dar uma amenizada, assim, tipo, Suaviza. diminuir aquilo que... A gravidade da coisa. Exatamente. Isabel, você que já mentiu algumas milhões de vezes. Não. Eu não estou dizendo recentemente, mas já mentiu bastante. No passado não muito distante, né? Eu já mentiu ali quando a gente morava lá no lago. Por que você mentia tanto? Você não se sentia incômodo? Não incomodava? Você não sentia? Não, quando me perguntavam especificamente eu falava. Mas assim, se não me perguntavam, eu não falava. Não, mas você já mentiu. Quando te perguntava, você sempre falava? Ou eu tô ruim da memória aqui? Não, se tinha uma coisa específica, me perguntavam, eu não negava. É assim? Não teve muito essa prática. Olha, coisa Só que ela ocultava. Ela se Eu não contava o que eu fazia. Se me perguntar, se me botar na espremer, eu falo. Mas se não, fico quietinha. Mas isso é errado. O irmão tá lá mentindo, você sabe que ele tá mentindo. Não, nesses casos eu falava. Falava? É. Então tá bom. Menos mal. A sua passagem, Rael. 8:44, João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Acho que é aquela coisa assim. Às vezes as pessoas... Porque a maioria das pessoas que estão mentindo, elas não estão querendo, estou fazendo um pacto com o diabo, alguma coisa assim. Mas elas, sem ter a consciência disso, estão fazendo pacto com o diabo. Estão, assim, relativizando, estão agindo como se não tivesse tanta importância, como se elas pudessem se proteger pela mentira. E aí acabam por fazer obedecer o diabo, em vez de obedecer a Deus. É algo que não... Muito bem. Não se deve mentir em hipótese alguma. Agora, Efésios 4:25, Israel, novamente. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É que assim, porque não dá pra ter relações assim, próximas com a mentira. Isso aí não ajuda. Ok. Lê de novo. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O fato de sermos um corpo, se a gente estiver mentindo uns para os outros, como esse corpo vai ser saudável? Deixai a mentira e falai a verdade. é que nem, por exemplo, como a gente vê certas anemias falciformes. É como se fosse uma mentira no corpo. O organismo produz uma célula vermelha defeituosa, ela ocupa espaço na corrente sanguínea, ela dá a mensagem, tem células vermelhas suficientes, só que chega na hora dela absorver o oxigênio, ela não absorve o oxigênio o suficiente, e aí ela vai mantendo uma espécie de oxigenação deficitária no organismo da pessoa, enfraquecendo a pessoa. É
O organismo, quando existe uma, entre aspas, mentira no organismo, o corpo sofre. Pensando nisso, você está falando uma coisa que parece que é, mas não é. A gente poderia ter listado aqui também aquelas passagens. Senhor, em teu nome realizamos milagres, nós pregamos, Senhor. Eu fui pastor, missionário, eu fui apóstolo, porque hoje tem todos os tipos de títulos. Eu fui bispo, eu fui papa. Senhor, ele vai falar, para trás de mim, não vos conheço. Tem muita gente que parece crente, mas não é. Parece um cristão genuíno, verdadeiro, mas não é. É uma pessoa que usa a igreja apenas como clube social, para se relacionar, para namorar ou para se projetar, para apenas estar ali. Gosta da igreja, mas não é cristão, não serve a Deus, não paga o preço, não tem fome da palavra. Então está na igreja, saíram de nós porque não eram os nossos. Uns nem saem, estão lá. Porque o joio, como Jesus disse, o que é o joio? É uma espécie de mentira. Parece trigo. Ele mente, olha, eu sou trigo. Não é não. Parece trigo, mas não é. E na hora certa, na hora que Deus mandar, né, no clangor de trombeta, os anjos vão separar o joio, ser juntado para ser queimado. Deus vai separar os verdadeiros cristãos dos falsos. E isso é uma mentira. Muita gente hoje mente para si mesma. Não, isso aqui não quer dizer isso. A Bíblia não quer dizer o que ela quer dizer. Então a pessoa muda a Bíblia para viver o Evangelho, o seu Evangelho. E Paulo diz, ainda que um anjo, ainda que ele mesmo ou um anjo pregasse outro Evangelho, que não este que vos tenho pregado, seja anátema. Então muitas pessoas fazem, não, eu não quero esse evangelho. Elas mudam o evangelho, elas mudam a Bíblia, elas mudam as ordens, porque não querem se adequar, não querem obedecer. E vivem uma mentira. E vivem uma mentira. E a mentira vai ser destruída. E o pior é quando a pessoa destrói a si própria. Apocalipse 21, 27. Daniel. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse nela se refere a quê, Daniel? Não entrarão aonde? Eu acho que não sei. Aí ele está se referindo à Nova Jerusalém. Nela, tá? A cidade. A cidade, Santa. santa, que descerá como uma noiva. Então a Bíblia é clara, os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Então as pessoas que têm mentido, que têm enganado, mesmo estando na igreja, se preparem, porque não vão fazer parte do reino. Se você mentiu, confesse. A Bíblia fala para se confessar uns aos outros. Se você fez, confesse, peça perdão, procure a pessoa a quem você enganou e conte a verdade. Por mais doído que seja. Seja verdadeiro, seja honesto. Se é no casamento, confesse. Tem gente que não conta, as coisas. Tem que contar. Assuma. Por quê? Tem perdão. Se você mentiu, peça perdão a Deus. Confesse os seus pecados. Peça Perdão ao seu cônjuge. Perdão à pessoa a quem você mentiu, a quem você fez o dano. Se a pessoa perdoar, bem. Se não perdoar, bem também, porque você fez a sua parte, né? É que nem, por exemplo, o caso de Davi. Davi, quando cometeu o pecado dele Ele tentou mentir. possuir a mulher de um dos seus melhores soldados e mais fiéis soldados, ele tentou usar da mentira. Chamou o soldado da guerra, perguntou como é que estava a batalha e mandou o cara ficar com a mulher dele, para ele pensar que o filho era dele. E isso era uma mentira, e Deus não permitiu que a mentira prevalecesse. Aí Davi, como o homem não ia com a mulher, ele planejou a morte daquele soldado e foi morto.
E a gente vê a consequência deste engano de Davi, dessa armação de Davi, o acompanhou até o seu leito de morte. Que Deus falou, olha, está perdoado o teu pecado, mas a espada não se apartará da tua casa. E realmente, ele viu muitas desgraças no meio da família dele, por causa dessa tentativa dele ludibriar, enganar, tomar a mulher do próximo. Uma coisa a gente tem que ter certeza, não é porque você vai confessar seu pecado que você vai deixar de enfrentar as consequências do seu pecado. Mas deve haver confissão. Deve haver confissão para que você tenha o perdão. E Deus vai te dar força de enfrentar as consequências do seu pecado. Esse é um bom tema, a gente falar sobre confissão, né? Tem gente que não, já me resolvi com Deus, não tem que confessar nada. É muito importante. Agora a última passagem, Apocalipse 22, 15. 15, verso 15. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer que Idólatras. idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Que ama e comete. Você sabe de onde que ficarão de fora, Bi? Do que ele está se referindo? Ficarão de fora... Ficarão de fora da onde? Nova Jerusalém. Fala alto? Nova Jerusalém. É, do céu, né? Da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém, da cidade santa, ficarão de fora. Então, os que amam e praticam a mentira. Então, isso aqui é só um alerta. Tem gente que tem a tal... E não existe mentirinha, né? Não existe mentirinha. E nem brincadeira com mentira. Ah, nós estava só brincando. Não existe isso. Se você gosta de fazer isso, você está se excluindo da Nova Jerusalém, a cidade santa, o lugar dos remidos. Se você quer habitar com Deus, se você quer estar na presença de Deus, aparte-se da mentira. Seja o seu falar sim, sim, claro, ou não, não. Então que você possa, teria muito mais passagens, né? Mas eu creio que isso é o suficiente para você saber que Deus rejeita toda a mentira. Deus é verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a luz. Então Jesus, Ele ama. O caminho, a verdade e a vida. E É ninguém verdade, vem a é. Pai senão por mim. Caber isso. Obrigado. Caminho, a verdade e a vida. É. Também é luz, em outra passagem. Então, procure falar a verdade. Não faça parte. Se você não sabia, quando você mente, você está chamando o diabo de pai, você está se tornando discípulo de Satanás. Poxa, você aprendeu direitinho. Ele mente, você mente também. Então, quem é de Deus deve evitar a mentira. E às vezes as pessoas mentem habitualmente, direto. Qualquer coisa já fala, é mentira. Não estava mentindo, eu estava só exagerando. Tem um termo que se usa muito hoje em dia. Eu só estava exagerando. Por exemplo, quem trabalha na profissão de repórter, na mídia, infelizmente cai muito nisso. Por exemplo, uma vez foram fazer reportagem em cima do que aconteceu com a minha irmã Ida e o meu cunhado Joed, quando eles fugiram da África, que eles deixaram um estoque de alimento para o pessoal, os crentes da cidade, por causa da revolução que houve, saíram, passaram pelo deserto do Saara para conseguir escapulir dessa guerra civil. Aí um amigo nosso foi fazer a reportagem. 1 tonelada de arroz que eles deixaram. E não foi 1 tonelada. Meu cunhado Joed ficou chateado, quase pediu para... Quando ele leu, ele quase quis mandar fazer uma nota, mas o negócio já tinha ido. Mas ele falou bem aborrecido com a pessoa que fez a matéria. Ele falou, não, mas isso é normal na mídia. Tem que botar números, cifras grandes para poder impressionar as pessoas. E é essa a prática da mídia, de aumentar um pouquinho os números. Isso é mentira. O exagero
é mentira. Acabei de lembrar de uma das maiores mentiras e que é só para satisfazer o ego. Você chamar uma criança no ventre de uma mãe apenas de feto, porque você quer abortar, você quer fazer como Davi, a prova do seu crime está ali, mas você não quer que aquilo nasça, então mate. Não, os médicos dizem, não é ainda considerado ser humano. Olha, o que o homem considera, eu não sei, mas Deus considera uma vida. E aquele que mata e aborta assim, é assassino. Os mentirosos, os assassinos, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E uma coisa que a gente vê é quando a Bíblia se refere a que Davi, que tu me conhecias ainda quando eu era informe no ventre de minha mãe. O que é isso? Informe, sem forma. Quer dizer, antes de ter aquela forma de bracinhos, perninhas, cabecinha. Então, se Deus chama aquele que ainda está informe pelo próprio nome, se Deus dá nome àquela geleinha, como eles falam, aquela coisinha, se Deus chama pelo nome, como não é um ser humano? Não minta para você mesmo, não viva segundo o padrão dos homens, porque você vai ser julgado segundo o padrão de Deus. Queremos a sua salvação, queremos que você viva bem, busque a palavra e sirva a Deus. Fique conosco até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.